Olá, eu sou Paulo, professor de Química, e hoje a gente vai estudar alguns conceitos da cinética química muito importantes para a sua prova do INSEG. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a cinética. Então, essa parte da química ela vai estudar as velocidades das reações químicas. Então, é nessa parte da química que a gente vai se preocupar com a velocidade das reações. Na física, a gente sabe que velocidade é a relação entre uma distância percorrida pelo corpo em um determinado intervalo de tempo. Aqui na química, a gente vai falar de velocidade em uma reação química, a quantidade de reagente consumido ou de produto formado em um determinado intervalo de tempo. Então, quando a gente fala da velocidade de uma determinada reação química, é a variação de quantidade de matéria ou de reagente sendo consumido ou de produto sendo formado em um determinado intervalo de tempo. Para que essas reações ocorram, eu tenho que ter choques efetivos dos reagentes para que essas ligações sejam quebradas e novas ligações sejam formadas. A gente tem que entender que as moléculas estão sempre em movimento. E quando eu coloco duas substâncias químicas que reagem entre si, essas moléculas vão se chocar. E para que esse choque ele forme um novo produto, então as ligações dos meus reagentes sejam quebradas e a ligação que vai formar o meu produto seja formada, eu tenho que ter um choque que tem que ter uma determinada energia, que a gente vai falar mais à frente, e tem que ter uma determinada orientação. Então eu tenho que ter uma orientação específica e uma energia específica para que esse choque seja efetivo e eu tenha uma quebra dessas ligações e a formação das ligações do meu produto. Essa determinada energia eu vou poder relacionar com a energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária para que se comece a formar os meus produtos. Observe esse gráfico. Nele a gente tem a quantidade de energia, certo? Pelo caminho da reação, então pelo tempo que essa reação está sendo produzida. Então eu tenho aí a energia inicial, a energia que eu tenho nos meus reagentes. Então ele vai obter uma energia maior até chegar na minha energia de ativação. Quando eu chego nessa energia de ativação, os meus produtos começam a ser formados, ok? E aí eu tenho alguns fatores que vão influenciar na velocidade dessa reação. E aí a gente vai ver esses fatores agora. O primeiro fator que influencia na velocidade de uma reação química é a temperatura. A gente já viu que toda molécula se movimenta, ela está sempre em movimento, sempre se chocando com a outra. E a gente também sabe, lá da termoquímica, que quando eu aumento a quantidade de energia em um sistema, que eu posso relacionar diretamente com o calor e, consequentemente, com o aumento da temperatura, eu vou ter uma maior movimentação dessas moléculas. Então, quanto maior a quantidade de energia dentro de um sistema, maior a movimentação dessas moléculas. Como essas moléculas vão estar se movimentando mais, isso quer dizer que elas vão estar se chocando mais. Então, a probabilidade de choques efetivos ocorrerem é maior. Consequentemente, a velocidade de uma reação química, quando eu tenho o aumento da temperatura, também vai aumentar. Então, quanto maior a temperatura em um sistema, maior a velocidade da reação. O inverso também é verdadeiro. Se eu diminuo a temperatura em um sistema, isso quer dizer que eu estou tirando energia desse sistema. Então, suas moléculas vão começar a se movimentar de maneira mais lenta, vai diminuir aquela quantidade de choque e, consequentemente, de choques efetivos, então a reação química vai ser mais demorada. Isso, a aplicação desse conceito é utilizada, por exemplo, na refrigeração de alimentos. Então, quando eu quero conservar um alimento por mais tempo, eu coloco ele dentro do freezer. Por quê? Porque o freezer vai retirar uma grande quantidade de energia do meu alimento e as reações de decomposição vão ser bem mais lentas. Então, eu vou conseguir ter aquele alimento de maneira própria para o consumo durante muito mais tempo do que se ele tivesse uma energia maior, como por exemplo na temperatura ambiente. O segundo fator que altera a velocidade da reação é a pressão. Se eu aumento a pressão em um sistema, isso vai, consequentemente, obrigar essas moléculas a ficarem mais próximas. E isso vai causar uma maior quantidade de choques, consequentemente, maior quantidade de choques efetivos e então maior velocidade da minha reação. Outro fator é a superfície de contato. Então, quanto maior a área de contato de um determinado reagente com o outro, eu tenho uma maior possibilidade de choques, de interação entre essas substâncias, consequentemente, eu tenho uma maior velocidade da minha reação química. Por exemplo, na hora que eu vou cozinhar um alimento, eu tenho ali uma hidratação para que aquele alimento fique mais maleável, mais palatável. Então, vamos observar ou pensar em uma batata.
Então, se eu tenho uma batata inteira grande e coloco ela para ferver, né, para cozinhar, se eu coloco ela inteira, eu vou ter um tempo até que ela esteja com cozimento ideal. Porém, se eu cortar essa batata em vários pedaços pequenos, observe que a superfície de contato dessa batata com a água vai ser bem maior. Eu vou ter regiões dessa batata que antes não entravam em contato com a água e agora, depois que eu corto, irá entrar. Então, o cozimento será muito mais rápido do que com a batata inteira. Isso também ocorre, por exemplo, naquelas remédios efervescentes. Se eu colocar o comprimido inteiro dentro da água para efervescer, ele vai ter um tempo até que tudo seja consumido. Porém, se eu macerar, se eu tornar aquele comprimido um pó e colocar na água, a efervescência vai ser muito mais rápido porque eu aumentei aí a superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da minha reação. E por último, e não menos importante, a gente tem o catalisador. O catalisador é uma substância que vai diminuir a energia de ativação de uma reação química. Essa substância ela não participa da minha reação e nem modifica os rumos, então não tem uma modificação do produto a ser formado. O produto é o mesmo, a reação ocorre do mesmo jeito, porém eu tenho uma diminuição da energia de ativação. Então aquela energia necessária para que os produtos comecem a ser formados é menor. Então, se eu tenho essa energia diminuída, quer dizer que minha reação vai ocorrer mais rapidamente, porque eu tenho uma menor quantidade de energia a ser atingida para que eu tenha o início da formação dos meus produtos. Porém, é importante lembrar que os catalisadores, eles não participam efetivamente da reação química. Eles aceleram essa reação, diminuindo sua energia de ativação, porém, ele nem é consumido, tá? E nem é formado de nenhuma maneira dentro da minha reação. Da mesma forma, a mesma quantidade de catalisador que eu coloco no início da minha reação química, eu tenho que ter ao final, ok? Então, é um conceito muito importante de a gente entender o conceito de catalisador. Então, um exemplo, na fabricação de iogurtes, é muito comum adicionar bactérias e enzimas para que se acelere essa produção desse produto. Então, essas bactérias e essas enzimas funcionam como catalisadores dessa reação química. Então, vamos ver como é que ficaria o gráfico de uma reação química catalisada. Então, a gente tem aí as duas curvas, uma com a reação química ocorrendo sem o catalisador e a outra com a reação química ocorrendo com o catalisador. Eu observo que a curva, a quantidade de energia e a energia de ativação da curva que me apresenta sem catalisador é maior. Então, essa reação vai ocorrer mais devagar, porque eu preciso atingir uma energia maior para que meus produtos comecem a ser produzidos. Já com a reação catalisada, eu tenho uma energia de ativação diminuída. A minha reação é a mesma, os meus produtos e os meus reagentes são iguais, porém eu tenho uma energia a ser alcançada para começar a formar os meus produtos menor. Então, como eu tenho essa energia menor, então a minha reação vai ocorrer mais rapidamente. Então, meus produtos começam a ser formados a partir de uma quantidade de energia menor, diminuindo assim o tempo da minha reação química. Então, a aula de hoje a gente tratou de um tema muito importante, os principais conceitos envolvendo a cinética química, que trata basicamente da velocidade que ocorrem as reações químicas e os fatores que alteram essas reações. Então, para que a gente consiga compreender muito bem isso, é importante a gente saber como é formada essas reações, como ocorrem essas reações microscopicamente. E aí a gente vai conseguir compreender facilmente os fatores que alteram e como isso vai poder ser cobrado nas provas. Então, vamos treinar o que a gente aprendeu aqui hoje em uma questão. Essa aqui é uma questão do INSEJA de 2017. Diz assim: para aliviar o mal-estar digestivo, 2 irmãos colocam água do filtro em 2 copos. Um deles foi colocado um antiácido na forma de comprimido e no outro na forma de pó. Apesar de os antiácidos possuírem mesma composição e mesma massa, um deles dissolveu mais rápido do que o outro. A diferença no tempo da reação deve-se ao A. Catalisador, B. Temperatura, C. Concentração, D. Área de contato. Agora você dá uma pausa, tenta responder com tudo que você aprendeu aqui na aula e daqui a pouco você volta para corrigir comigo. Então, se você marcou letra D, área de contato, você acertou. Então vamos ver aí
como é que é a situação descrita por essa questão. Então, 2 irmãos com 2 copos de água foram dissolver, fervecer 2 comprimidos antiácidos. Um em forma de comprimido inteiro e o outro na forma de pó. Então isso a gente pode fazer relação com aqueles comprimidos redondos e aqueles saquinhos de pó de antiácido. Então, por que um deles e qual deles foi mais rápido? O que foi mais rápido, caso a questão perguntasse, consequentemente, se ele tem a mesma massa, é o que está em pó. Por quê? Porque o pó fornece a esse sistema uma maior superfície de contato. Então aquelas moléculas de água vão ter interação com a maior quantidade de área de contato ou superfície de contato, mesma coisa, do meu antiácido, porque ele vai estar em várias partículas pequenas, né? O meu pó. Já o outro não, eu tenho um comprimido inteiro, lógico, mesma massa, porém a água inicialmente só vai ter contato com a parte externa desse comprimido, né? Então eu vou ter uma área de contato muito menor, já que aquela parte interna só vai entrar em contato com a água depois ocorrer a efervescência da parte exterior e assim por diante. Então vai ocorrer mais lentamente. A efervescência do pó vai ocorrer mais rápido porque eu tenho uma maior superfície de contato ou área de contato, e o comprimido vai ocorrer mais lentamente porque eu tenho uma menor área de contato. Então comenta aqui se você gostou, deixa um feedback, deixa uma opinião e uma sugestão de vídeo, qual o tema que você quer que a gente trate aqui, qual que você tem mais dificuldade na química, coloca aqui que a gente grava uma aula para você. Então curta o vídeo, se inscreve no canal e segue nas redes sociais, que a gente está sempre produzindo um conteúdo exclusivo por lá e avisando quando tiver vídeo aqui. Então tchau e até a próxima.